Oi, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer um exercício para diminuir a ansiedade e ajudar a entender padrões comportamentais que estão por trás aí das crises de ansiedade. Esse exercício tem como base a escrita terapêutica, tá? Então é um exercício que eu gosto bastante de fazer. Hoje em dia eu faço para outros aspectos, mas quando eu comecei a tratar a ansiedade, lá em 2014, lá atrás, eu fazia bastante esse exercício e eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que esse exercício foi muito útil para mim e me ajudou a entender padrões repetitivos de comportamento que ajudavam a desencadear as crises de ansiedade. Então, o que você vai precisar para esse exercício? Um caderno que você tenha, ou uma folha de papel, sulfite, enfim. É uma pergunta que eu recebo com bastante frequência: se pode jogar o papel fora depois que termina de escrever? Pode, desde que você tenha processado já os sentimentos e entendido, tá? Aí você pode jogar. Se não, eu aconselho que você guarde um pouquinho mais, continue relendo de vez em quando, para você entender melhor. Se você conseguiu entender, não tem problema, pode descartar, tá bom? Como a gente vai começar esse exercício? Ele é dividido em 3 partes. Então, na primeira parte, a gente vai escrever a situação gatilho, a situação que mais causa ansiedade na gente. A gente vai escrever essa situação. E aí a gente vai, na segunda parte, descrever a situação. Então, você vai escrever a situação. Escrever seria o quê? Eu sinto ansiedade todas as vezes que preciso falar com alguém no trabalho sobre um projeto que eu quero desenvolver. Escreveu a situação. 2. Descreva a situação. No passo 2, você vai descrever com todos os detalhes o que você sentiu da última vez que você teve ansiedade com essa situação gatilho que você escreveu lá no comecinho da sua folha. Vai descrever mesmo uma situação na qual você se sentiu péssima, se sentiu péssimo. Você vai escrever com todos os detalhes, o que você fez, a roupa que você tava, qual dia que era, como a pessoa te olhou, como você se sentiu. Eu sei que é dolorido, é ruim fazer isso, tá? Eu já fiz várias vezes, sei que dá uma sensação estranha, às vezes começa até a dar o sintoma da ansiedade mesmo. Mas se acontecer, você vai parar, respirar fundo, fechar os olhos, se concentrar com você novamente e vai voltar a escrever no papel, lembrando que isso que você está fazendo é só uma lembrança, não está acontecendo no momento presente, tá certo? Então descreva com todos os detalhes. Depois você vai reler tudo isso. Releia tudo que você escreveu com calma, em voz alta, faça em um ambiente que você esteja sozinha, sozinho, tá? Que não tenha ali interrupções. Depois que você reler, você vai fazer o quê? Você vai tentar identificar padrões de comportamento dentro desse acontecimento. E aí você puxa na sua memória se aconteceram outras vezes coisas semelhantes, com o mesmo padrão. Por que é que eu digo isso para vocês? Quando eu comecei a fazer esse exercício para mim, um dos padrões que eu identifiquei que estava por trás das minhas crises de ansiedade era a aceitação, a necessidade de ser aceita e a necessidade de agradar. E o medo também de ser rejeitado. Então, 3 coisas, todas as vezes que eu sentia ansiedade, tinha isso por trás. E aí, quando eu escrevi a situação gatilho, que foi outra, eu me lembrei de uma outra anterior, que não tinha nada a ver, que foi no meu primeiro emprego, que eu trabalhava numa linha de produção, e eu lembro que eu tinha o quê? 19 anos, e eu não conseguia encaixotar rapidinho os adoçantes, era uma linha de produção de adoçantes, né? Eu não conseguia fazer aquilo rápido igual as outras meninas faziam. Elas pegavam 3, 4 adoçantes, colocavam numa caixa, e aquilo me dava um desespero, porque eu não tinha aquele tato para lidar com aquilo. Mas eu queria ser aceita naquele trabalho, eu queria que a supervisora visse que eu estava tentando fazer direito. Eu comecei a passar mal todos os dias que eu ia trabalhar. Todos os dias eu sentia ansiedade, porque eu não conseguia entregar algo que eu queria, que era uma necessidade de ser aceita, de não ser rejeitada naquele primeiro trabalho. E aí depois, anos depois, quando a ansiedade voltou novamente, as crises voltaram, o mesmo padrão estava por trás. Então é interessante a gente tentar entender esses padrões para a gente trabalhar melhor as crises, trabalhar melhor o que a gente precisa modificar no nosso comportamento. Olha só um padrão que dá pra gente usar como exemplo. Pessoas que têm medo de voar de avião. A pessoa tem medo de voar, passa mal todas as vezes que vai voar de avião, ou nem entra no avião porque tem medo também. Enfim, tem toda essa questão.
Se a gente for ver, colocar ali, você vai escrevendo, esmiuçando o sentimento, o que o avião significa se a gente for pensar? Quando a pessoa entra ali dentro, você perde todo o seu controle. Nem o chão, terra, você tem mais. Você tá no ar. Então você não tem mais controle de nada. Pode ser que essa pessoa passe muito mal porque ela tem medo de perder o controle. E aí quando ela vê, ela está ficando ansiosa em situações cotidianas da vida porque ela está com medo de perder o controle, né? Um filho sai para passear, vai lá para o Sesc, né? Vai na piscina passear e a mãe fica passando mal em casa, ansiosa porque o filho ainda não voltou, porque ela de certa forma perdeu o controle já sobre aquele filho, já está fazendo coisas distante dela, sozinho, né? Então perdeu o controle e começou a ficar ansiosa, não consigo mais controlar, né? Não tô mais ali, já tá indo pro mundo e tô ficando ansiosa por causa disso. Então isso é importante pra gente identificar os padrões. Identifique esses padrões, relê, é muito importante reler para você identificar padrões. Você vai ver que na sua memória vão começar a surgir situações que você acha que não tinha nada a ver com o gatilho e que você estava repetindo o mesmo padrão, certo? Isso vai te ajudar a entender melhor e aí mudar os sentimentos, mudar os padrões. E como a gente pode fazer isso? Usando terapia floral, por exemplo. No caso do medo de ser rejeitada, medo de não ser aceita, a gente pode usar mimos. Vamos supor que o padrão seja medo de perder o controle. O mimos também dá. Até um outro floral também, que é o Cherry Plum, de repente a pessoa fica tão, sabe, assim, que ela perde o controle dela mesma, né? Tem uma crise doida, né, de eu não vou conseguir ficar aqui, e levanta e briga com todo mundo. O Cherry Plum pode ajudar. Deixa eu ver outro floral. Necessidade de agradar, de não impor limites, e aí começa a ficar ansiosa, ansioso. O Centauri também, olha, eu falei um monte de floral para vocês, né, só para começar. Mas se você também quiser ajuda, não consegue fazer sozinha, sozinho, quer saber de outros florais, pode mandar mensagem para mim que eu posso te ajudar também com a terapia floral, tá bom? E hoje a gente vai fazer aqui para finalizar o exercício de EFT. EFT é uma acupuntura sem agulhas, tá? É uma acupuntura emocional que ajuda a liberar esses padrões bloqueados no nosso comportamento. Então, eu vou ler para vocês aqui essa rodada de EFT. Vocês podem fazer essa rodada uma vez por semana, sempre que sentir necessidade, tá bom? E é interessante se você, de repente, quiser fazer a sua própria EFT, você montar a sua rodada de acordo com aquilo que você quer trabalhar em você, tá certo? Então, vamos começar? Eu vou ler aqui, tá? A EFT que eu escrevi, então de vez em quando eu vou estar olhando aqui para o lado. Mas a gente vai começar então com o primeiro ponto, que é o ponto do karatê. Apesar de sentir essa ansiedade que me entristece e me paralisa, eu me amo e me aceito completa e profundamente. Apesar de sentir essa ansiedade que me entristece e me paralisa, eu me amo e me aceito completa e profundamente. Apesar de sentir essa ansiedade que me entristece e me paralisa, eu me amo e me aceito completa e profundamente. Toda essa ansiedade que me paralisa está indo embora da minha vida agora. Neste momento, eu sinto essa ansiedade indo embora. Todo esse medo que me desestabiliza vai ficando cada vez menor. Todo esse medo que me desestabiliza vai ficando cada vez menor. Eu me permito me acalmar e relaxar. Eu me permito me acalmar e relaxar. Eu sinto os meus pensamentos se acalmando. Eu sinto os meus pensamentos se acalmando. Eu sinto a minha mente relaxando. É aqui, tá? Eu sinto a minha mente relaxando. Neste momento, eu me permito voltar ao meu estado de calma e tranquilidade. Neste momento, eu me permito voltar ao meu estado de calma e tranquilidade. Sinto a calma e a tranquilidade tomarem conta de mim. Eu sinto a calma e a tranquilidade tomarem conta de mim. Bem aqui, tá? Eu me sinto bem e equilibrada. Eu me sinto bem e equilibrada.
me sinto em paz e tranquila. Aí você respira profundamente, vê como você está se sentindo, se ainda você se sentir ansiosa ou ansioso. Faz mais uma vez, faz mais 2 vezes a rodada, depois você para, vai sentindo como você tá? E você pode repetir essa rodada aí 1 vez por semana. Pode fazer 1, 2 vezes, né, quando você for fazer agora, e depois repete, tá? 1 vez por semana, pelo menos. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das informações de hoje. Espero que vocês aliviem o coração de vocês, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas e saiba que tudo isso vai passar, vocês vão conseguir lidar. É preciso dar um salto de fé, confiar na vida, confiar em Deus, que tudo uma hora dá certo e se ajeita. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.